resto, a decadência do mundo mediterrâneo foi devida à crise da agricultura e ainda ao aumento explosivo da população. Em 1500, a população europeia era de 69 milhões de habitantes, mas em 1800 tinha crescido até alcançar os 188 milhões. Antes do ano 1500, a maioria dos agricultores da Europa quase não conseguiam produzir suficientemente para a sua alimentação e a do seu gado, nem obter as sementes para as seguintes sementeiras. Um ano de má colheita conduzia inevitavelmente à fome e à carestia. Mas nos inícios do século XVI teve lugar uma revolução agrícola. Nos Países Baixos, a rotação científica das colheitas foi combinada com outras novas técnicas de cultivo da terra. O aumento da produção foi extraordinário e levou a novos métodos de segmento do gado. Agora era possível manter grandes rebanhos de gado durante todo o inverno. Os criadores de gado podiam acumular suficiente forragem para alimentar os animais e mantê-los em estábulos, longe das inclemências do tempo. Introduziram-se novas plantas como a batata e melhoraram-se outras conhecidas como o nabo e a cebola. Turnip Townsend, na Grã-Bretanha, no século XVIII, e Jethro Tull adquiriram uma grande reputação por terem difundido e desenvolvido as novas técnicas holandesas. Foi assim como o noroeste da Europa conseguiu evitar com o tempo as terríveis carestias que tinham distinguido no passado as outras civilizações. No Mediterrâneo, as carestias davam lugar a altos preços e elevados salários. Os alimentos deviam ser importados e o grão devia ser transportado da Ucrânia e da Polônia Oriental em navios holandeses que cruzavam o estreito, onde os dinamarqueses cobravam direitos de portagem. A frequência deste comércio cresceu incessantemente e em 1600 o grão fluía para a Espanha e a Itália e o dinheiro em contrapartida para Amsterdão e para o noroeste. Amsterdão converteu-se no eixo do comércio mundial e foi a pioneira numa ampla gama de tecnologias. Surgiram grandes indústrias especializadas como a do corte e o polimento de diamantes em bruto procedentes da Índia. O desenvolvimento industrial e político holandês estimulou desenvolvimentos similares na Inglaterra. A chegada do rei holandês, Guilherme III, ao trono inglês em 1689, seguiu rapidamente o estabelecimento do Banco da Inglaterra, que foi construído com dinheiro e técnicas holandesas. No início do século XVIII, a Bolsa Real financiava o comércio e até a indústria. Londres converteu-se na metrópole da Europa Ocidental e os seus cais registraram tanta atividade como os de Amsterdão. Estados, nações e exércitos regulares. A transformação econômica da Europa correu ao par com as convulsões políticas e militares. Os holandeses enfrentaram os católicos espanhóis em 1581, proclamando algo revolucionário na Europa, isto é, a deposição do seu rei Filipe II. Também revolucionaram a estratégia militar. Um general holandês da década de 1590, Maurício de Nassau, publicou os primeiros manuais de instrução militar da história europeia para ensinar os soldados a utilizarem os seus mosquetes. Uma fila de homens disparava, outra voltava a carregar, e os lanceiros na terceira fila rejeitavam as cargas da cavalaria. Estas tentativas de levar a ordem ao campo de batalha conseguiram ter êxito com o tempo, e as modernas manobras de instrução militar derivam diretamente deste período. A dificuldade para manter os homens em ordem num campo de batalha é muito grande, pois o instinto de muitas pessoas é sair correndo rapidamente. Os espanhóis, os holandeses e os suecos desenvolveram uma instrução adequada mediante a qual os homens podiam treinar-se nas praças, nas técnicas de armas e nas táticas dos campos de batalha. Assim, podiam manobrar simultaneamente milhares de homens.
A Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, comoveu a Europa e destruiu a Alemanha. Era a culminação das lutas religiosas do século XVI, ao mesmo tempo que a última cruzada medieval e, tecnicamente, a primeira guerra moderna. Ao longo do século XVI, houve uns desenvolvimentos radicais nas técnicas de cerco. Estas mudanças implicaram praticamente um novo desenho das cidades fortificadas, à vista da nova ameaça que significava a potência das armas de cerco e a precisão destruidora da artilharia. Foram os italianos os que desenvolveram as fortalezas em forma de estrelas, de maneira que os canhões pesados já não enfrentavam só os altos e finos muros, que são uma presa fácil da artilharia. Substituíram-nos por muros baixos e grossos em forma de estrela, para que os defensores pudessem proteger-se simultaneamente do ataque, disparar lateralmente e dominar a visão de tiro. A resposta foi escavar galerias por baixo das muralhas e colocar minas onde se pudesse fazer mais estragos. As fortificações deveriam ser ampliadas com obras exteriores e fossas ao redor das muralhas, para impedir que as galerias dos inimigos chegassem ao centro do forte sitiado. À medida que o tempo passava, as obras exteriores e as fossas proliferaram ao redor das muralhas, dado que os atacantes e os defensores utilizavam continuamente o seu engenho. Um atacante podia capturar umas fortificações tão elaboradas só depois de um cerco muito longo. Eram necessários vários exércitos muito numerosos para invadir primeiro e cercar depois as fortificações do inimigo, salvaguardar as linhas de fornecimento do exército e permanecer alerta no caso de mais alguém atacar. Nesta época, começaram a utilizar-se os exércitos permanentes e regulares, e embora os holandeses fossem os primeiros neste sentido, outras potências europeias em breve os seguiram. Os britânicos emularam os holandeses de muitas maneiras. Os holandeses tinham deposto o seu rei espanhol, Filipe II, mas os britânicos chegaram ainda mais longe e executaram o seu rei Carlos I em 1649. Embora pareça curioso, o resultado foi o fortalecimento do poder do Estado. A monarquia inglesa foi restaurada em 1660 e sobreviveu desde essa altura. Em 1700, os britânicos possuíam o segundo exército mais numeroso, a maior frota e os segundos impostos mais elevados da Europa. Muitos dos uniformes e dos procedimentos do exército britânico da atualidade emanam desse período. Concretamente, estas manobras formando colunas e quadrados, movendo-se juntos com a mesma disciplina, como se estivessem sob o fogo inimigo, derivam diretamente da evolução militar que teve lugar durante os séculos XVI e XVII. A Revolução Religiosa. Martim Lutero, um frade alemão, começou a Revolução Religiosa em 1519, quando atacou a autoridade do papado e a imprensa divulgou a sua mensagem em línguas vernáculas até o último canto da cristandade. Em 1521, na Dieta de Worms, Lutero negou-se absolutamente a retratar-se. O Papa Leão X comprovou que a causa luterana contava com um enorme apoio. A Igreja Católica sofria o ataque tanto de Martim Lutero como de outros hereges e reformadores. Estes fatos suscitaram um vivo debate sobre a natureza da Igreja e a sua reorganização, numa linha mais dinâmica e agressiva para combater o protestantismo. A matança dos protestantes franceses na noite de São Bartolomeu, em Paris, que vemos nesta ilustração da época, foi simplesmente um dos múltiplos horrores cometidos em nome da religião durante os séculos XVI e XVII. As controvérsias dos cristãos deram lugar à transformação da Europa. A Europa católica ficou dividida por uma maranha de fronteiras religiosas. Em primeiro lugar, desenvolveu-se o luteranismo, depois o calvinismo e o anglicanismo. Em 1560, este era o mapa religioso da Europa, com os protestantes e os católicos disputando entre si a Europa Central. Após a Guerra dos 30 Anos, o poder da Igreja Católica ficou reduzido significativa e permanentemente.
As guerras religiosas e o estancamento religioso induziu a muitas pessoas a perguntarem-se, nos fins do século XVI, se Deus existia realmente.